aspecto mental, organizacional, o que você detectou no trabalho de Turco Mohamed? Bom, Everton, eu acho que o jogo é sempre uma soma de fatores, né? Que passam por tudo, inclusive, e também pelo adversário, né? Eu acho assim, Everton, eu fico muito tranquilo para falar isso, porque já tem mais de mês que eu falei aqui no Arena que se a gente for olhar para desempenho nessa altura da temporada e na mesma altura da temporada passada, o desempenho era muito parecido, os problemas eram muito parecidos do Atlético. A dificuldade muitas vezes de se impor, a dependência muitas vezes da capacidade individual mesmo dos atletas, que é muito boa e que acaba conseguindo resolver boa parte dos jogos pelo tamanho da diferença, né, do Atlético para a grande maioria dos adversários que ele enfrentou até aqui na temporada e que ele vai enfrentar na temporada como um todo. Ajuda ali a solucionar alguns problemas, mas nem sempre vão resolver todos. Então, assim, eu não faço comparação do Atlético de agora com o do final do ano passado, embora eu não ache que ela seja injusta, porque você pega um time que foi campeão no final do ano passado e que estava jogando muito bem, e isso se perde, você tem que tentar entender por que isso se perdeu. Um dos motivos, se você perdeu jogadores, não, vários sim, jogadores, tem alguns motivos, tem alguns motivos que ajudam a explicar. Se a gente for pegar, inclusive, nessa mesma altura da temporada passada, uma das dificuldades também que o Cuca teve foram os problemas de lesão, que ele teve muito jogador fora, teve um surtozinho de Covid no meio do ano passado, que atrapalhou em determinado momento também e tudo mais. Mas eu acho que é preciso entender o porquê de algumas quedas individuais, por exemplo, né? Acho que o Atlético esse ano teve quedas individuais significativas, né? O Jair esse ano tem jogado muito menos do que jogou no ano passado. Mas o Nacho tem crescido. O Nacho cresceu. O Zarate tem jogado muito menos do que jogou no ano passado. Se a gente for olhar aí, o Keno, eu acho, até estava conversando hoje com um colega, né? Ele me falou que o Keno também caiu muito, né? E eu discordo um pouco também, porque o Keno, na verdade, ele jogou muito bem os últimos 2-3 meses da última temporada, né? O primeiro semestre do Keno no ano passado foi nota 5, 6, não foi nada demais. Ele vinha sendo, inclusive, muito criticado, e aí na reta final da temporada foi ali o principal jogador do time ao lado do Hulk. Mas eu acho assim, Everton, eu acho que o trabalho até aqui ele é um trabalho ok. É um trabalho que não é nem bom nem ruim. Vai tocando aí, porque a qualidade do elenco é muito boa e tudo mais, mas vai precisar evoluir, né? A grande questão que eu acho que é importante, Everton, e que aí a gente precisa fazer um entendimento do todo mesmo, e que é muito complexo, porque a gente não está dentro dos clubes para entender exatamente quais são as principais dificuldades, se a gente tirar do pote esse ano o Palmeiras, que é um trabalho muito consolidado, Palmeiras tem um trabalho muito consolidado, hoje não tem nenhum clube que tem, assim, jogado muito bem com recorrência. Né? Tem o Corinthians, que é líder do Brasileiro aqui, mas na Libertadores tem tido muita dificuldade, jogou bem mal contra o Boca na Bomboneira semana passada. São Paulo no final de semana. São Paulo no final de semana teve suas dificuldades. O próprio São Paulo é um time que vem bem também, mas que também oscila bastante. O Flamengo não precisa nem falar. O Bragantino faz uma temporada bem ruim. A temporada do Bragantino é ruim até agora. Então, assim, Everton, eu acho que tem um problema aí de dificuldade mesmo do calendário que se impõe e que não permite muito mesmo. O técnico do Corinthians, eu falei aqui, né? O Vitor Pereira deu uma entrevista recente e falou que com as condições que são dadas atualmente, é impossível jogar bem em todos os jogos e que ele, ciente disso, ele quer jogar bem sempre, mas às vezes ele percebe que não vai dar e que vai priorizar mesmo ali o resultado, né? Vai buscar o resultadismo, porque ele sabe que precisa disso para ter tranquilidade, para trabalhar, para seguir o trabalho. Então eu acho que a gente precisa avaliar esse todo também, sabe, Everton? De entender que, no momento, o cenário não está favorável para ninguém. Podia estar jogando mais? Podia. Devia estar jogando mais? Devia. O Atlético tem material humano para isso, e o Atlético, por mais que teve ali algumas perdas significativas no elenco, acho que se a gente for bater o elenco de agora com o elenco do ano passado, ele é um pouco pior. Eu não acho que é tão pior como muita gente está apregoando, não. Mas eu acho que ele é um pouco pior. Mas, a rigor, a base do time titular foi mantida e tudo mais. Então, assim, poderia estar melhor. Deveria estar melhor. Mas acho que a gente precisa olhar pro todo também. E, repito, para quem está muito alardeado, nessa mesma altura da temporada no ano passado, o time era
pouco confiável também. Acho que apresentava também alguns problemas que apresenta nesse ano. Foi mais ou menos a partir de junho, julho do ano passado que o Atlético embalou mesmo. E aí embalou e tomou força e aí conseguiu uma sequência muito forte. Então, assim, eu não vou ficar aqui defendendo o Turco, porque eu acho o trabalho abaixo do que deveria, mas a gente precisa entender também o todo, né? O quão complexo tem sido o cenário dessa temporada, com o calendário muito apertado, vai acabar mais cedo, né, esse ano por causa de Copa do Mundo. Então acho que a gente precisa entender o todo também, olhar para a concorrência, né? Porque eu acho que isso é importante. Porque se tivesse todo mundo bem e o Atlético estivesse mal, tinha algo acontecendo aqui. Mas o nível como um todo, tá todo mundo tendo muita dificuldade. Com relação aos jogadores que saíram, fala-se muito, Everton, mas se nós formos pegar na realidade, o Rubens, por exemplo, vem ganhando oportunidades agora com o Antônio Mohamed. Será que quando ele joga muito abaixo do Dylan Borreiro, por exemplo? Com todo respeito, também o Dylan Borreiro era um jogador extremamente coadjuvante. Extremamente coadjuvante. Sabe que eu vejo mais qualidade no Rubens? Pois é. Então quando ele joga, será que ele faz algo muito a menos do que o Dylan Borreiro? Ou que o próprio até Johan poderia fazer? Ou o Johan jogou até menos do que o Nathan, né? O Nathan entrou mais vezes durante o campeonato. É claro que para a partida de ontem haviam baixas significativas em termos de Zaratio, de Vargas, Keno. Faz uma certa diferença. E aí nós vamos entrar na parte coletiva. Que é a questão de um time, quando ele já tem uma identidade bem definida, quando as peças precisam ser trocadas de uma forma emergencial, não por vontade do técnico, você vai continuar enxergando os padrões ali de comportamento, só que a execução talvez não vá sair da mesma forma, porque quem entra não tem a mesma qualidade do que aquele que acaba sendo o desfalque, né? Por exemplo, ouvi vocês falando aqui hoje de manhã sobre... Nós já debatemos um pouco disso aqui, sobre o Ademir está recebendo algumas críticas. Para mim, o Ademir, Everton, é um jogador que ele pode ser muito útil ao Atlético, mas muito mesmo, na minha avaliação. O Ademir, ele pode... Como explorar o melhor do Ademir? O Ademir rendia muito bem como, por exemplo, no América. Quando o América conseguia construir alguma situação para o Ademir em que ele recebia a bola com uma certa distância do marcador para ele, com espaço para ele explorar velocidade ou drible, né? Ou para chegar numa situação final ali de arrematar uma jogada, como os técnicos gostam de dizer, numa situação vantajosa para ele. O Ademir hoje ele recebe a bola em situações pouco vantajosas. Quando ele recebe a bola, a marcação já está próxima a ele. E ele não é um jogador, ele precisa de espaço para jogar. Ele não é um jogador de muito jogo curto. Ele precisa dessas situações de mais vantagem. Precisa-se construir situações de encontrar o Ademir pro coletivo do time em situações mais vantajosas para o Ademir, assim como precisa construir situações mais vantajosas para o Hulk e para o Nacho, né? Ou o próprio Keno, né? O Keno no início com o Cuca, eu acho que ele até chegou numa entrevista a dizer o quanto estava sendo difícil, por exemplo, se adaptar à marcação individual. Uma adaptação. Inclusive a entrevista até um pouco tanto quanto ácida. E foi evoluindo. E o Cuca muitas vezes jogava com o Keno, que a gente estava acostumado a ver ele lá na beirada, pisando na linha com o Sampaoli e jogando mais por dentro. Ele teve que se adaptar a isso também. Demorou mais do que alguns? Demorou mais do que alguns. O Savarino, por exemplo, que fazia a mesma função com o Sampaoli, se adaptou mais rápido à forma que o Cuca jogava. Eu acho que poderia também estar num estágio melhor, Everton, mas não dá para colocar só na conta de que saíram tantos jogadores, etc e tal. Eu acho que poderia estar no estágio melhor. E eu acho que o tempo de preparação foi maior. E eles chegaram ao clube em condições iguais, de não conhecerem o elenco, né? E terem de fazer os jogadores comprarem a ideia com o tempo hábil
que se tem. Pela leitura que você faz do trabalho do Turco, você vê grandes possibilidades Para chamar um intervalo. Grandes possibilidades de evolução? Pelo elenco que tem, sim, Everton. Pelo elenco que tem, sim. Não. Tudo bem. Considerando só o elenco. Tem outro detalhe, acho que muito importante. Eu não vou falar para você que eu sou um extremo conhecedor da carreira do Antônio Mohamed. A gente analisou aquele Tijuana que veio jogar aqui em 2013, ele teve campanhas vitoriosas no Monterrey, a gente buscou assistir aos jogos do Monterrey na última passagem dele. O Antônio Mohamed nunca teve times protagonistas, Everton. Nunca teve. Existe uma grande diferença entre o time igual o Sampaoli. O Sampaoli tem trabalhos, eu não estou dizendo que o Antônio Mohamed é do mesmo tamanho que o Sampaoli, tá? O Sampaoli é um técnico, hoje ele está mostrando, sim, o quanto que ele pode numa liga que não é a principal da Europa, mas está lá. Classificou o Olympique de Marseille de novo para uma Champions League. Mas o Sampaoli, por onde ele passa, ele tem aquela marca. Jogo de posição, obsessão pela bola, amassar o adversário, que é diferente do Antônio Mohamed. O Antônio Mohamed, se a gente for fazer uma comparação mais fria, o time dele está mais para Tolima, em termos de histórico, do que de Atlético, com bola, com criatividade. O time dele sempre foram de sair rápido, de marcar. Ele nunca pegou time protagonista.